bom dia a todos. Continuamos aqui no Núcleo Espírita Recanto da Esperança, o NERI, e vamos levar até você o 6º ano de fundação do NERI. Hoje nós vamos conversar com o convidado, palestrante convidado, Clóvis Nunes. Clóvis Nunes, gente, ele é professor e projetista técnico, graduado em Física pela Universidade Estadual de Feira de Santana, na Bahia, parapsicólogo, pesquisador de fenômenos paranormais, escritor, conferencista internacional, especialista em transcomunicação instrumental, TCI, consultor de programas sobre assuntos paranormais da Rede Globo de televisão, idealizador e coordenador da ONG Move Paz, Movimento Internacional da Paz e Não Violência, integra a rede Desarma Brasil, que atua junto ao Ministério da Justiça, autor do projeto Paz pela Paz e Não Violência, que contém 21 ações práticas em favor da paz. A gente vai conversar com ele com um tema central que ele veio falar hoje aqui no NERI, que é o Evangelho e a Ciência. Então, nosso muito bom dia, e você vai continuar aí com imagens e daqui a pouquinho a gente volta com Clóvis Nunes. Bem, gente, estamos aqui com Clóvis Nunes, ele que veio homenagear o NERI, fazendo a palestra central, o qual, tendo como tema o Evangelho e a Ciência. Bom dia, Clóvis, satisfação recebê-lo aqui novamente no nosso programa. Bom dia, a satisfação é nossa. Clóvis, segundo Kardec, a ciência e a religião são duas alavancas da inteligência humana. Uma revela as leis do mundo material e a outra as leis do mundo moral. Por que há uma incompatibilidade entre essas duas ordens de ideia? Porque a ciência convencional se tornou materialista. Desde que ela se fundamentou, um grande muro espesso se ergueu em torno do seio da ciência oficial. E hoje em dia ainda não foi aberto janelas nem portas para que o aspecto espiritual penetrasse no espaço convencional da ciência. A ciência se tornou materialista, mecanicista e reducionista. O conteúdo espírita, ao qual Kardec se refere, se essa parte moral, transcendente, ainda não está dentro das universidades. O espírito não é considerado um elemento da natureza e nem a imortalidade e nem o aspecto espiritual. Portanto, ainda nós temos uma ciência mergulhada na dimensão da matéria. Esse conceito de Kardec é uma esperança para o futuro. Esperamos que ele esteja breve. Então, o que é necessário, Clóvis, para preencher esse espaço que os separa? Hoje já existem muitas pesquisas que estão tocando os fenômenos paranormais e espirituais. Os princípios espíritas, que são leis da natureza, estão pouco a pouco sendo alcançados por renomados cientistas. Por exemplo, os fenômenos da sobrevivência da consciência após a morte do corpo. Está na mão dos pesquisadores que estão trabalhando com as experiências de quase morte, que são pessoas que morreram e voltaram conscientes do que a sua consciência registrou enquanto seu corpo estava parado. Alguns deles tiveram seu óbito assinado pelos médicos e voltam a descrever tudo o que aconteceu no momento em que se pensava que ele estava morto, determinando que a consciência tinha uma lucidez após a parada cardíaca do corpo ou a parada cerebral. A outra coisa importante, a reencarnação. Hoje está sendo estudada desde o princípio da lei da conservação da energia, a ideia de que já vivemos antes. Os fenômenos de memória extracerebral, exarados e pesquisados na Universidade de Rajasthan, em Jaipur, na Índia, hoje estão dentro da Universidade de Virgínia, com mais de 2.000 evidências extraordinárias, com a casuística de crianças que lembraram de vidas anteriores e cujas narrativas deram margem à pesquisa de campo e conferência até geográfica de fatos e ocorrências. Depois existe um processo de pesquisa da reencarnação dentro do mundo da biologia, a Universidade de Colorado e outras. Há pesquisas também sendo alcançadas na área do corpo espiritual, mostrando que nós, seres humanos, temos um campo organizador da nossa estrutura biológica. Pouco a pouco, os fenômenos paranormais estão chegando nos domínios da ciência. A comunicabilidade dos espíritos está dentro do mundo da eletrônica, com a denominação de transcomunicação instrumental,
que é a comunicação com os espíritos por meio de aparelhos eletrônicos. Então esse grande muro espesso que está erigido dentro da ciência oficial, em torno das academias, começa a receber grandes abalos nos alicerces. Em breve, a paraciência, ou os paracientistas, os paroxistas, como são chamados, que são os cientistas que estudam esse outro lado das verdades espirituais que estão na natureza, estão se aproximando e em breve a ciência vai ser uma ciência espiritualizada. No preâmbulo, Clóvis, do que é o Espiritismo, Kardec afirma que o Espiritismo é uma ciência que trata da natureza, origem e destino dos espíritos, bem como de suas relações com o mundo corporal. Você falou na ciência materialista, então a gente pode dizer que existe, portanto, duas ciências, uma materialista e uma espírita? A ciência espírita é ciência clássica, ciência grega, ciência como método, como observação, que foi na qual Allan Kardec baseou os fundamentos da pesquisa espírita. Ele foi um positivista, usou a metodologia da sua época e deixou um legado, que foi esse método de percepção para o espiritismo experimental. A ciência clássica, Allan Kardec também diz nos prolegômenos do Livro dos Espíritos, que a ciência propriamente dita como ciência é incompetente para tratar de assuntos do espiritismo, ou melhor, na introdução do Livro dos Espíritos. E mais na frente ele afirma, o espiritismo não é da alçada da ciência. Isso não é uma questão contraditória. O que ele está dizendo é que essa ciência convencional, limitada ao método materialista, fruto da nossa percepção dos sentidos, não tem tamanho para investigar o transcendente, o imortal, o espiritual. Mas a ciência como método, sim. Então o espiritismo é ciência, mas é uma ciência que não é convencional. É uma ciência do espírito, com métodos essenciais, com uma nova metodologia que nós precisamos desenvolver, uma metodologia fenomenológica, que estuda os fenômenos dentro da dimensão sem a redução da percepção dos sentidos, porque a metodologia da academia convencional, nem todos os métodos se prestam e têm tamanho para desenvolver a pesquisa do espírito. Precisamos de novos métodos, com um novo olhar e com um novo paradigma para a ciência, para o espírito ser alcançado. Seria, então, por isso que, apesar de tantos homens célebres estudarem, emitirem seus pareceres sobre a imortalidade da alma, como é no caso do prefácio do livro O Fenômeno Espírita, Gabriel Delany afirma: o Espiritismo é uma ciência cujo fim é a demonstração experimental da existência da alma e sua imortalidade por meio de comunicação com aqueles os quais inapropriadamente têm sido chamados de mortos, ou seja, a alma ainda seja tratada como algo sobrenatural. Seria por essas questões que você há pouco mencionou? Sem limitações e tradições. Se acredita que a imortalidade na dimensão convencional da ciência não existe, que isso é só um conceito fundamentado em opiniões. Mas por preconceito a ciência também não avança nessas pesquisas. Alguns cientistas que romperam com os limites do estabelecimento investigam isso fora dos arraiais da academia e têm encontrado resultados extraordinários. Mas eu penso que estamos num caminho de iluminação da ciência. A ciência tem crescido muito dentro dos seus conceitos e pouco a pouco nós vamos ganhando mais espaço e é uma questão de tempo para que o espírito um dia se transforme no objeto da pesquisa da ciência oficial e seja considerado um elemento da natureza. Clóvis, quais os pontos concordantes entre o Evangelho de Jesus e a doutrina dos Espíritos? O Evangelho de Jesus não é o livro, ou melhor, não são os livros de Mateus, de Marcos, de Lucas e João. O Evangelho de Jesus é os ensinamentos morais que ele deixou. Os Evangelhos são a opinião dos apóstolos. É claro que no meio de todas aquelas narrativas, tirando os fatos históricos, as opiniões emocionais de cada um deles, está um conteúdo moral. Allan Kardec dividiu o Evangelho em 5 partes, garantindo que as outras 4 partes, na qual se incluía os fenômenos, os milagres, o comportamento histórico que estava em torno de Jesus, tudo isso já tinha sido perdido na noite dos tempos. Não tinha seguridade para você garantir a legitimidade das informações. Mas o ensinamento moral, que é um ponto em que ninguém nunca se ousou a discordar, e todo mundo se dobra, porque eram princípios que falavam da grandeza interior do homem, isso se conservou na oralidade pelo fiel dos séculos. Então, nessa parte, é que os espíritos admitiram a ética de Jesus Cristo, e Allan Kardec escreveu o Evangelho segundo o Espiritismo, quando as vozes do além, as consciências sem corpos, as inteligências sem cérebro, que são os espíritos, reexplicaram as máximas contidas no Sermão da Montanha, que é um poema de espiritualidade e de grandeza. Então, o Espiritismo é uma ciência que tem fundamentos
dominantemente científico, mas ela tem consequências filosóficas, morais e consequências éticas. A ética do Espiritismo é o ensinamento de Jesus e a sua mensagem. O Evangelho, nesse caso aí, não é o livro, mas o termo essencial, Evangelho, que vem do hebraico, significa Evangelium, que quer dizer boa notícia, boa nova, conhecimento novo. Então o que importa é a mensagem, o que Jesus quis ensinar para fazer do homem uma pessoa melhor, mais humana, mais espiritualizada e mais feliz. Nesse ponto, o Espiritismo adota esse princípio como sendo o elemento da ética de um novo comportamento filosófico e social do mundo moderno. Você acredita, Clóvis, que a ciência pode conduzir a religião ou é a religião que deve conduzir a ciência ou nenhum dos dois? Eu penso que nesse século XXI não temos mais espaço para uma religião sem razão. Também não temos espaço para uma ciência sem consciência. Nós precisamos de uma religião que saiba, mas precisamos de uma religião que sinta. Precisamos de uma religião com conhecimento, mas precisamos também de uma ciência com sentimento. Não acredito que a religião chegue à ciência, mas eu acredito que a ciência espiritualiza a humanidade quando ela tocar cada vez mais em leis nobres que estão na natureza, ela vai descobrindo o mecanismo funcional dessas leis. E a dimensão do espírito está nessas leis cada vez mais nobres, onde a ciência está avançando e chegando lá. Acredito que a ciência, sim, é quem vai trazer o trabalho de espiritualização e aproximar a religião. E isso não está tão longe de começar. A gente vai encerrar agora com uma pergunta, né? Sabendo do seu conhecimento nessa área e em outras áreas, qual a melhor forma de avaliar algo? Pela ciência ou pela fé? Não tenha dúvida que é pela ciência. A fé não avalia, a fé sente. E a fé transcendente não tem mais essa dimensão da avaliação. Qualquer fenômeno para se avaliar tem que ser observado cientificamente, porque a ciência é a procura da verdade. E toda vez que você desenvolve métodos para procurar a verdade, você está tomando fé daquilo. Quando você toma fé, você está buscando a verdade para ver se aquilo é verdadeiro. Então a ciência é o caminho. Até a religião tem que ser pensada cientificamente. Por isso que Allan Kardec propõe que a fé verdadeira é aquela que é capaz de encarar a razão face a face, em qualquer época da humanidade. A gente tem muito a agradecer, que Deus o abençoe, força, fé e muita ciência, muito estudo. Fica aí a mensagem para os nossos telespectadores. Nós é que agradecemos. O Espiritismo é a doutrina do conhecimento. Não dá para você ser espírita sem conhecer Espiritismo. É a doutrina do livro. E nós não somos doutrina de um livro só. São milhares e milhares de livros. O homem vale pelo que ele sabe. Os espíritos não cessam de trazer informações. Desde Allan Kardec até os clássicos espíritas, somente na psicografia de Chico Xavier, 425 obras. Se nós nos dedicarmos a ler um livro espírita por mês, só para ler a obra de Chico Xavier, nós gastaremos 36 anos. São mais de 3 mil títulos e tem mais obras saindo, mais pesquisadores publicando. Então é um conjunto infinito de informações. Portanto, o Espiritismo é uma doutrina libertária, é uma doutrina do conhecimento que exige de nós o esforço para compreendê-lo. O Espiritismo precisa de ser entendido pelas pessoas. Infelizmente, o Espiritismo ainda é vítima de muito preconceito, de más interpretações, por desconhecimento generalizado. Mas é uma doutrina extraordinária, que é a síntese do conhecimento humano. Eu digo que nem tudo está no Espiritismo, mas o Espiritismo está em tudo. Ele aborda as questões morais, filosóficas, étnicas, humanas, movimentos pacíficos, direitos. O Espiritismo se estabelece hoje dentro do mundo da medicina, da saúde, dos movimentos sociais, da própria sociologia. Então o Espiritismo reúne em seu movimento ideológico todos os conceitos e informações humanas, aproximando de tudo isso o espírito, as lentes da espiritualidade. Não tem a verdade absoluta, mas é um farol de luz alta na noite escura da ignorância, na estrada do destino. E muitas vezes, quando você não tem o conhecimento espírita, você está com farol de luz baixa, numa noite chuvosa e com vida embaçada. O Espiritismo tem a capacidade dessa segurança, uma visão mais ampla, mais adiante. Então, o convite é que as pessoas estudem a doutrina, conheçam a doutrina espírita, para entender a sua profundidade. Que assim seja. Então, vocês vão ficar com imagens aqui do 6º aniversário do Núcleo Espírita Recanto da Esperança UNERE.
Bem, gente, como dica de leitura, a gente vai começar mostrando algumas obras, né, do Assis Azevedo, ditado pelo Espírito João Maria. Vamos iniciar aqui com O Milagre. O Milagre é um livro que trata a respeito aqui do nosso Nordeste, da seca, da necessidade, né, do sertanejo, de buscar auxílio, acima de tudo na fé. Tem também a questão dos fenômenos físicos, da necessidade do perdão, do amor, que a gente tanto busca na nossa vida. Então, tá aí O Milagre. Este daqui foi editado pela Boa Nova. Se você quiser adquirir na Boa Nova, www.boanova.com.br, também nos melhores livrarias do ramo, tanto espírita ou não, aqui na Saraiva, do Midway Mall, na Livraria Alta de Souza, no Praia Shopping, na banca de revista Boa Leitura do Nordestão da Salgado Filho, e aqui no NET, na livraria do Núcleo Espírita Recanto da Esperança. Outro livro também pela Boa Nova é Sonhos Perdidos. Esse daqui, gente, trata, acima de tudo, dessa questão que a gente vive praticamente, né, na nossa sociedade hoje, infelizmente, uma epidemia, que é a questão das drogas, da viciação, da drogadição. Então, esse livro relata a história de uma pessoa que se voltou, uma pessoa boa, com coração bom, mas que não teve forças suficientes para vencer o vício que a droga causa, né, no ser humano. Então, você vai acompanhar o relato dramático dessa criatura, junto com toda a sua família, que luta incessantemente para livrá-lo. Mas, acima de tudo, gente, esse livro ele traz essa mensagem de força, de fé, mostrando a realidade do que a droga causa na vida de uma pessoa que não tem força para vencer, infelizmente, esse mal. Então, Sonhos Perdidos, uma ótima dica de leitura. Temos aqui, esse aqui é pela Casa Editora, o Clarim, Crucificação e Liberdade. Esse daqui eu particularmente considero o best-seller de João Maria. É um livro fantástico. Esse livro trata, gente, ele faz um paralelo entre a década de 64, né, a ditadura militar, com a crucificação de Cristo. Uma moça, ela viveu na época de Cristo e passa, através dos sonhos, dos desdobramentos, ela passa a vivenciar aquela fase, toda a crucificação. Então, traz também essa dura realidade da crucificação e da ditadura militar, que foi um livro fantástico, riquíssimo, certo? Muita informação histórica também, principalmente. Então, João Maria traz para o nosso conhecimento duas histórias, na verdade um paralelo de duas épocas fantásticas, tristes, mas com muitos ensinamentos, com certeza. Temos aqui também esse que é o mais novo lançamento, tenho certeza que você já conhece. Se você ainda não conhece, adquira. As Orquídeas Também Choram, O Amor Conduz à Vida. Esse é o mais novo lançamento, também pela Casa Editora, o Clarim. Esse livro fala, gente, do mundo material, uma interação com o mundo espiritual, dos reinos vegetal com o reino hominal, uma história linda de amor. Tenho certeza que você vai se identificar com os personagens. Fala da vida após morte, fala da questão dessa influenciação espiritual que há do desencarnado para o encarnado, fala da questão do centro espírita, o funcionamento, né? Como se dá essa questão da desobsessão dentro de um centro espírita. Então, um livro também riquíssimo, com muitos conhecimentos. As pessoas que estão lendo, está passando o feedback da gente, está extremamente positivo, o pessoal está adorando. Se você ainda não adquiriu, está perdendo tempo. Temos aqui também pela Casa Editora o Clarim, De Jesus para Você, Luz e Consolação, do nosso querido amigo Francisco Altamir da Cunha. Esse livro é uma compilação de algumas palestras, são mensagens de vários segmentos. Fala sobre a droga, fala sobre o perdão, fala sobre o amor ao próximo, fala sobre o suicídio. Então, são várias mensagens com vários temas, e principalmente você da Casa Espírita, você que é palestrante, é uma ótima pedida, com certeza. E, por final, aqui a viagem,
Uma Busca pela Verdade, também da Casa Editora O Clarim. Esse livro é um romance, né, datado do século XIX, onde uma jovem inglesa vai à Rússia a fim de buscar uma solução para o seu problema. E lá ela encontra todo um aparato, é uma história de amor também muito bonita, tem a questão da mediunidade de efeito físico, muita informação boa, com certeza para você. Esses livros do Clarim, www.clarim.com.br, aqui no nosso estado, temos na Livraria Alta de Souza, no Praia Shopping, na banca de revista Boa Leitura do Nordestão da Salgado Filho, aqui na Livraria do Nery e no Midway Mall, na Livraria Saraiva. E para finalizar, temos aqui, gente, ó, a edição do mês de agora, do mês de abril, Educação, a revista internacional do Espiritismo. Você da Casa Espírita que ainda não adquiriu essas revistas, você pode adquirir e vender, certo? O SEDAC é distribuidor, você adquire com 50% de desconto e passa isso para os seus frequentadores, para os seus trabalhadores. Tem muita informação boa. Esse aqui, o tema central é Educação na Perspectiva Espírita. Temos aqui também, nessa edição, o lançamento, né, do livro que foi feito lá na Saraiva, As Orquídeas Também Choram. Temos também artigo do nosso querido irmão aqui da Federação Espírita, nosso amigo José Soares, e do nosso querido amigo, seu Altamir da Cunha, também, que é jornalista, escreve esses periódicos para essa e demais outras revistas. Então fica aqui a nossa dica de leitura, aproveite, confira, não deixe de ler, com certeza, muita informação, mais conhecimento. Bem, gente, estamos aqui com a criançada da evangelização, desse projeto maravilhoso que é evangelizar aqui no Nery. Estamos aqui com Laura, Lídia, Jade e Gilmara, que é do SEDAC, Centro Espírita Deus, Amor e Caridade, que veio aqui também prestigiar o 6º aniversário do Nery. Vamos falar aqui, começar com Laurinha, não é, Laurinha? O que é que você acha da evangelização? O que significa a evangelização para você, Laura? É bem legal. Por quê? Porque a gente aprende sobre a nossa religião. E para você, Lídia? Ó, primeiro, quantos anos você tem, Laura? Eu tenho 10 anos. É legal, mas assim, na minha escola também existe sobre o preconceito sobre o espiritismo. Porque só tem eu, minha prima e minha irmã e uma amiga da gente que é espírita. E o povo acha que espiritismo é macumba, só que não é macumba. A gente aprende mais sobre o nosso Deus e a gente acredita mais do que as outras pessoas, eu acho. O que é que dizem assim? Você chega a se sentir incomodada quando falam isso? Assim, o povo fala, mas eu nem ligo mais, porque o povo fica, não sei quem tá pegando espírito, eu nem ligo mais agora. Muito bem, Laurinha, muito bem. Aliás, Lídia, muito bem. Jade, o que significa Jade? O que é que você aprende aqui na evangelização infanto-juvenil? A gente aprende sobre Jesus, sobre Deus, sobre o amor. E você bota em prática isso? Porque eu tenho certeza que as professoras ficam dizendo assim, é para vocês aprenderem e colocarem em prática. Você coloca em prática? Sim. A gente quer desejar a vocês que vocês continuem com a evangelização, aprendendo, acima de tudo, a religião de vocês, né, que é sempre embasada em quem? Em Jesus, né, nos preceitos cristãos. Não é isso, Jade? Não é isso, Gilmara? Então, gente, uma bela lição. Você que tem filho, põe teu filho na evangelização. Olha, a evangelização, qualquer casa espírita, né, tem esse trabalho, é um trabalho fantástico, visa levar a palavra do Cristo, a mensagem de Jesus a todo aquele que tem essa convicção. E o teu lar, a tua casa, com certeza vai ser beneficiada, porque os teus filhos vão aprender o principal da gente estar aqui nessa grande escola chamada Terra, que é aprender, né, os preceitos morais do Cristo e, acima de tudo, colocá-los em prática. Então, você mãe, você pai, tem essa responsabilidade, a qual o Centro Espírita ajuda, né, faz uma parceria com a família. Então, estão todos convidados, se dirijam à casa espírita mais próxima e participem. Bem, gente, a gente quer muito agradecer
sua paciência, a todos que fazem o NERE. Que Deus abençoe a todos. Desejar um ótimo domingo, uma ótima semana. Até o próximo domingo, se Deus assim nos permitir. Fiquem com Deus.